Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. Você que assistiu aí nossa pré-live às 8 horas da noite, curtiu os melhores momentos da primeira temporada do nosso Papo com os Dubladores. E agora nós temos uma entrevista ao vivo com o nosso primeiro convidado dessa temporada mais que especial, que é o Silvio Giraldi. Ele tem 3 décadas aí de trabalhos. É um trabalho muito versátil. Ele se destaca em personagens icônicos como Jesus em The Chosen. Então sejam todos muito bem-vindos aqui em nossa live. Eu vou convidar o Silvio aqui de uma vez para a gente poder bater um papo, saber mais do trabalho dele. Deixa eu achar aqui o Silvio. Sejam todos bem-vindos. Deixe de qual cidade. E a nossa pré-live já está em nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu, você pode conferir por lá. E esta live vai estar salva amanhã também, às 7. Oi, Silvio, boa E noite. aí, gente, beleza? Tudo bom? Seja É um muito prazer estar aqui bem-vindo, com muito vocês. obrigado. Nosso Boa prazer é noite a todo todos nosso. aí. É um, é um prazer. Eu espero corresponder à expectativa. Com certeza, vai, com certeza. Você me vê direitinho, me escuta bem? Estou te vendo bem, tá? Eu Ah, não, estava show. preocupado porque eu estou sem o... Alguém lá em casa, algum filho meu roubou o meu headset. Então eu tava preocupado como é que eu ia fazer, mas vai dar para fazer com o mic do telefone mesmo, porque eu tô aqui no estúdio ainda. A gente acabou uma gravação e eles me emprestam a sala para a gente poder conversar tranquilo. Não, Então show. acho que vai ser bacana. É Ô isso aí. Silvio, antes de eu te perguntar sobre a sua carreira e todos os personagens, eu queria te perguntar de um programa. Eu não sei se você vai lembrar muito bem, porque assim, você deve ter percebido que eu sou muito fã. Eu até entrevistei recentemente o ator que você dublou, que foi o Clube do Chaves. Você dublou o Arnoldo Picasso em alguns Aham. personagens. Você lembra dessa dublagem, desse trabalho? Eu lembro, inclusive a gente estava tentando negociar com o SBT recentemente os direitos pela exibição desses trabalhos, porque me parece que eles vão querer exibir isso, mas é que depende muito de uma briga ainda lá com a família do Roberto Bolanhos lá no México, porque a Televisa está tendo dificuldade de conseguir os direitos lá no México e, portanto, não adianta o SBT conseguir aqui se eles não tiverem lá. Isso. Então tá um imbróglio aí para saber se eles vão realmente manter ou não, e todos os personagens, né? Infelizmente, a gente vive uma realidade no Brasil que é muito estranha, o fato desse país não respeitar os direitos autorais dos artistas, Sim. né? Então você vê músicos que se morassem em qualquer outro país, teriam uma vida muito mais digna. Você vê atores que dedicam sua vida ao trabalho artístico e, no final da vida, às vezes dependem de asilos dedicados aos artistas, dependem de ajuda de colegas de profissão, porque não tem uma aposentadoria digna, simplesmente porque os direitos dos artistas, que poderiam significar aposentadoria para eles Aham. e uma vida digna, né, não são respeitados, Exato. infelizmente. Então, até a gente está brigando com a questão da inteligência artificial, por Aham. exemplo, que visa substituir o trabalho artístico do dublador por uma qualidade inferior. Então, tipo, a gente não está brigando contra a tecnologia, a gente está brigando contra a mentalidade que quer substituir o ser humano por uma coisa medíocre. Exatamente. Então, eu sei que é muito, sabe, o dia que a gente desistir do ser humano, a gente não precisa mais fazer nada, né, cara? Aí fecha tudo e passa a régua, porque se a gente vive em prol do ser humano, é muito mais difícil lidar com o ser humano, né? Eu vejo muita gente, às vezes, na internet, principalmente, a internet é movido muito a emoção, né, cara? E às vezes as pessoas chegam e falam algumas besteiras, né? Tipo, eu prefiro animais do que pessoas, porque pessoas. Claro, animal não retruca,
animal não agride, você, né, o seu animal doméstico ele não vai responder você, não vai contestar suas ideias, não vai fazer você pensar, você entende? Então, eu acho que, e óbvio, que o ser humano oferece uma certa dificuldade quando você fala em direito autoral, direito conexo, né? Ah, eu não tenho que pagar direito autoral e conexo para computador. Ou seja, é tudo mais fácil quando você elimina o lado humano de todas as coisas. Mas eu acredito, assim como Jesus, no lado humano do nosso mundo, né? No lado humano do nosso universo. Então, eu acho que a gente deveria lutar mais por esse lado, sabe? As pessoas estão falando muita abobrinha na internet e não entendendo que a nossa briga não é contra a tecnologia, a nossa briga é em favor do ser humano, A gente da tá falando humanidade de que arte, né? a gente está perdendo a humanidade, é isso que está acontecendo. Foi muito divertido fazer aquele trabalho. Eu vou dizer uma coisa, a gente tem uma versatilidade muito grande no nosso país por ser, se você pensar na coisa ideológica, né? Você pensa na mentalidade europeia como uma mentalidade mais vertical, mais cartesiana, né? E você pensa na mentalidade nossa aqui, sul-americana, com acho que mesmo em relação aos outros países da América do Sul, nós somos um pouquinho mais horizontais. Então, tipo, não é à toa que nós somos mais criativos para resolver, para dar solução em certas coisas, em certos problemas. Aqui a gente inventa muita solução. Cara, não é à toa que faz aquela brincadeira, né, que a NASA precisava investigar o brasileiro, né? Mas assim, cara, aqui a gente inventa carro movido a água, a gente inventa solução para coisa doméstica que não tem em lugar nenhum do mundo, sabe? É, A gente, o brasileiro é um povo criativo por necessidade. sim. Então, e lá fora, as pessoas têm dificuldade de lidar com a nossa criatividade. Então, agora isso vem somar. Quando você fala de trabalho artístico, a nossa interpretação, o nosso improviso, o nosso humor, né, ele é muito mais rico, eu diria, do que em muitos países que tem pelo mundo. Né? Então, eu acho que isso faz o diferencial do nosso trabalho. Jamais vai poder substituir essa qualidade pela IA. Sim, com certeza. E assim, é arte, e de tudo isso que você falou sobre os direitos também, recentemente eu tive com dois atores do Castelo rá e é a mesma coisa na questão do Chaves, porque assim, a emissora segue lucrando, né? Segue colocando propaganda, segue vendendo, e a pessoa que está ali, que trabalhou, ela não recebe. É assim, é absurdo, né? E várias empresas fazem, continuam fazendo isso, né? E é isso. E tem pessoas aí que não conseguiram se aposentar e só as empresas aí continuam lucrando com esse trabalho que foi feito há anos atrás. É algo Exato. muito surreal, né? Algo muito É, surreal, infelizmente. E acho que, assim, é estranho porque, assim, se você pensar no custo que seria redublar essa obra toda, Uhum. seria muito maior do que simplesmente pagar os direitos das pessoas que já fizeram. E um trabalho de qualidade, né? Um trabalho que Sim. é tão visto a qualquer momento. Você pode colocar o Chaves a qualquer momento. Agora, o legal é que, segundo o pessoal da época, né? O Chaves, eu já ouvi isso de bastidor, eu acredito que seja verdade. O Chaves, ele veio através de um pacote, na verdade. Quando o SBT comprou aquela novela Os Ricos Também Choram, né? Aham. A Televisa não vendia somente a novela. Eles vendiam, eles falam assim, olha, se você quiser comprar a novela, você tem que levar o pacote. Qual é o pacote? Ah, o pacote é a novela, mas uma série que a gente tem aqui chamada Chaves. O cara, dá essa série aí que eu quero a novela. Aí eles compraram o pacote e deixaram lá guardado. Falaram, depois a gente vê o que faz com isso aí. Aí a novela, a novela foi assim, uma tentativa de economizar também, porque era muito mais barato você dublar uma novela do que produzir uma, né? Sim, Só que sim. eles tentaram maquiar a novela de forma que ninguém soubesse que ela fosse mexicana. Então, tipo, Exatamente. aeroporto tinha que chamar de Congonhas, Acapulco tinha que chamar de Guarujá,
Aí, só que, porra, Guadalajara virou é, Araraquara. o cara de repente fala assim, ó, eu vou até Congonhas ali, vou no aeroporto, que tem um voo, pegar a ponte aérea, de repente, aí eu chegava lá no aeroporto estava escrito bem grande, assim, Aeroporto Internacional do México, que os caras chamam de Congonhas. Então, tipo, todo mundo vê o Acapulco lá, e daí É, falava que era Guarujá. Então, tipo, não sei até que ponto rolou isso aí, não sei mas a novela era boa, assim, né, teve um público. Mas quando eles resolveram ver o que era o Chaves, né? Eu acho que eles se assustaram com o tremendo sucesso. Inclusive, já ouvi dizer que aqui no Brasil o Chaves é mais famoso aqui do que no próprio México. Ele tem o mais fãs no brasileiro tem uma Brasil, idolatria, né? O brasileiro, ele ama muito, com muita força. tem mais fãs aqui do que no próprio México. A exposição que tem aqui sobre o Chaves, né? Não sei, acho que está em cartaz ainda, Você né? É você uma chegou aí ou ainda não? Ainda não, mas eu Nossa, vi já confira, alguns viu? vídeos, eu vi fotos, Tá é fantástico, é lindíssimo. fantástico. Precisa ir, porque corre o risco de acabar logo, por falta É, de público se bobear. sim. Então, tem que prestigiar, porque essas coisas são raras, É. cara. E Então, quando foi você muito bem foi feito. dublar o clube, você já conhecia tudo de Chaves, então. Cara, eu via muito assim. Eu sou como todo brasileiro, né, que zapeia a televisão e depois fazendo parte do universo da dublagem, né? Eu entrei na dublagem em 92, então eu pude conhecer todos os dubladores. E conversando e vendo o sucesso, vendo a repercussão que tinha, né? Eu procurava saber por quê, né? Eu procurava ver, me atualizar e assistir. Eu não sou assim um fã fervoroso, até porque eu não tenho tanto tempo para ficar vendo TV, mas assim, com certeza eu vi bastante coisa e foi para mim uma honra poder participar dessa história. E como é que foi o seu começo na carreira de dublagem? Porque você foi até artista plástico, né? Fui. Como é que foi esse seu Não, início? desde pequeno eu sempre trafeguei bem assim por essa parte, né? Eu adorava desenhar, fazer umas pinturas e tal. E aí depois eu comecei a fazer teatro amador, uns 16 anos. No grupo que eu estava, a gente ia montar um espetáculo lá, alguém falou assim, alguém tem que compor a música da peça. E aí eu nunca tinha passado pela minha cabeça essa história de compor, eu tocava violão, mas tocava assim, para a família. E aí foi que eu achei, que eu descobri um dom também para a música, né? Que é essa coisa de compor, né? Eu me sinto mais compositor hoje, assim. Eu não me incomodo que outras pessoas cantem as minhas coisas, mas eu me sinto mais, desde aquela época eu não parei mais também. E aí o que aconteceu? Quando você estuda teatro, né? Eu terminei um curso técnico de eletrônica lá em Santos. Eu morava em São Vicente, trabalhava e estudava em Santos. E eu terminei um curso numa ETEC de eletrônica que eu odiava, mas assim, eu sabia que eu precisaria de um emprego para poder estudar teatro, que era o que eu queria fazer. Meu pai queria que eu fizesse engenharia. Eu falei, não, eu quero fazer teatro. E ele falou assim, então não vou te ajudar. Eu falei, bom, então eu vou precisar de um emprego. E aí eu arrumei emprego lá em Guarulhos. Eu trabalhava no aeroporto de Cumbica, trabalhava com manutenção de aeronaves lá, trabalhei na Varig durante 5 anos e meio. E aí eu consegui, eu tentei entrar na escola de arte dramática. Da primeira vez eu não consegui passar. Aí eu entrei no Antunes Filho, que era no Centro de Pesquisas Teatrais ali na Vila Buarque. E no pouco tempo que eu fiquei lá, eu aprendi o suficiente ali. Você recebe uma lista de livros para você ler, você é obrigado a crescer ali, né? E eu recebi uma lista de livros ali que eu tinha que ler, e, e isso fez com que eu tivesse uma bagagem para prestar o exame da Escola de Arte Dramática novamente e passar. E aí eram tipo 1.000 candidatos para 20 vagas, né? Uma concorrência danada. E aí, quando eu entrei para a escola de arte dramática, essa passagem pela escola de arte dramática me abriu algumas portas.
E uma delas foi na dublagem, porque a Alamo, que era o maior estúdio da época, eles abriram vaga para estagiário desde que estivesse no último ano da Escola de Arte Dramática. Então, eu peguei uma declaração da Escola de Arte Dramática e fui bater na porta da Alamo para fazer meus primeiros estágios ali de dublagem, né? Aí eu conheci a Nair Silva, a pessoa que ensinou metade do elenco que nós temos até hoje aqui em São Paulo, é já falecida, infelizmente, né? Faleceu na época do Covid. Mas aí eu fui galgando os primeiros passos, né? Depois eu conheci o Jorge Barcelos na Megasom e aí comecei a deslanchar. Aí foi só para cima, né? Como foguete não dá ré, a gente vai embora. Você lembra do seu primeiro grande personagem assim na dublagem? Cara, eu lembro de algumas coisas que para as pessoas não é grande, mas para mim, um cara que está começando, quando ele recebe um fixo de série, para ele é grande. Então, eu fazia, eu tinha uma doninha que eu fazia num seriado chamado Pato Duck, ah, que era, passava na TV Cultura, era um patinho, que era live action mesmo. Os caras Aham. conseguiam fazer, botava figurino nos bichinhos e É, filmava, fazia os é. bichinhos fazer a cena, conversava. Então tinha. Aí eu acho que depois a Sociedade Protetora dos Animais deu um fim nisso, né? Eu fazia uma doninha que era investigadora lá, uma coisa assim. E Bacana, que depois bacana. teve um filme que era uma biografia da vida do Bruce Lee. Aham. E eu lembro que a Nair falou assim: ó, vê se você consegue dublar esse cara aí. Era um cara que apanhava do Bruce Lee por alguma razão, mas aquilo marcou, assim. Depois, um dos primeiros filmes que eu fiz também foi Platoon. Quando Platoon foi dublado, a dublagem original de Platoon, aquele do William Dafoe, foi feito na Alamo. Aham. E eu tive o privilégio de dublar, na época, um ator que estava começando sua carreira, chamado Johnny Depp, não sei se vocês Aham. conhecem. Então, eu estava também começando a minha carreira e fui dublar o Johnny Depp fazendo uma pontinha no Platoon. Você Então, também teve numa redublagem do Edward Mãos de Tesoura, não foi ou não? aí eu fiz também. Esse filme é Aí lindo. depois eu dublei o Johnny Depp em outros momentos. Eu dublei ele no Aham. Eduardo de Mão de É Tesoura, lindo esse filme. dublei também no. Ai, como é que chama aquele? Resiliência, Ressurreição. Aham. É um nome desse, assim, um filme que ele fez Transdência é a também. Revolução? Eu acho que é esse. Acho Aham. que é esse. Ele se torna ele coloca a mente dele dentro de um computador, ele salva a mente dele dentro de uma máquina. Ou Aham. seja, o corpo dele me parece que morre, mas a mente dele é toda arquivada dentro de um computador e transcendência, eu acho que é. É, eu sei que depois eu fiz também um documentário sobre obras de arte, que ele também é um apaixonado por obras de arte. Mas, enfim, e antes de me tornar dublador, existe uma coisa importante que a gente tem que dizer, assim, o pessoal fala que a dublagem é uma panela, que é difícil entrar na dublagem e tal. Ninguém se torna dublador do dia para a noite, cara. Isso. E, e quando eu estava começando a minha vida de artista, né, obviamente o pessoal lá de Guarulhos percebeu que eu não ia ser um grande técnico de aeronaves e fizeram o favor de me demitir. E aí eu tinha que viver de alguma coisa. Então eu fui trabalhar no barracão da escola de samba, da Vai Vai. Durante 2 anos eu trabalhei no barracão fazendo esculturas e adereços. Eu cheguei a Aham. esculpir uma estátua de 20 metros de altura junto com meus colegas escultores lá, que ficou exposta no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo. Eu trabalhei como restaurador e assistente de cenografia aqui em São Paulo, com cenários para teatro, ópera, televisão. Então eu vivia disso, eu era o Silvinho do cenário, da pintura artística e tal. Então eu vivia disso. Aí quando eu estava fazendo dublagem, inclusive algumas vezes que eu fui gravar, eu ia todo sujo de tinta para o estúdio, porque não dava tempo de passar em casa. Então eu Aham. ia dublar todo sujo, né? Até que a dublagem começou a tomar conta, a dublagem começou a tomar um tempo da minha vida.
e que eu tive que parar de fazer as outras coisas que eu fazia. Eu fui parando para poder me dedicar mais para a dublagem, até que eu passasse a viver só da dublagem, né? Hoje eu dou aulas de dublagem, né, na Universidade de Dublagem aqui em São Paulo, e faço direção de dublagem também na Sigma Studios, né? Sigma Dub, e, e deixo um período do dia reservado para fazer só gravação em outros estúdios, porque eu não quero deixar de ser dublador. Eu acho que a essência nossa é a dublagem, e eu não quero deixar de fazer os meus queridos personagens, né? Que o pessoal tanto gosta aí. Ô, Mas Silvio, eu sou suspeito para falar. e nos animes você tem uma grande versatilidade de personagens, né? Tem algum seu que é favorito? Cara, eu acho que o que é favorito para mim é favorito para todo mundo também, né? Porque assim, eu tenho um carinho muito especial por alguns personagens, né? Vamos ver lá atrás também, vamos lá atrás. Assim, eu não posso deixar de citar, por exemplo, o Dan em Churato, que Aham. é mais, esse é das antigas, não é todo mundo que lembra. Eu não posso deixar de citar o Kojiro Uega no Super Campeões. O, tem eu fiz um anime muito legal, cara, que infelizmente foi para o canal Animax. Então, tipo, alguns animes que foram para aquele canal, eles não foram tão divulgados, mas o Hit Guy J era um personagem que eu fazia um investigador lá, um moleque muito legal, assim. Eu fiz o Capitão Harlock também, que, puta, um seriado de faroeste futurista, né? Era um faroeste interplanetário, um negócio muito louco, cara, que eu, puta, viajava naquilo lá. A gente fez pro Animax também. Gundam Wing, eu também fiz o Shang Yufei também, puta, era muito legal fazer aquilo. E eu fiz, eu não posso nunca deixar de citar Sessho Maru, do Inuyasha, que na época era um desafio, porque eu tinha uma voz leve, ele tem uma voz mais encorpada, eu tinha que me esforçar para fazer um grave que eu não tinha na época, hoje eu faço com o pé nas costas. Depois, mais tarde, veio o Inveja, em Fullmetal Aham. Alchemist também, que foi um grande desafio, porque você fazer uma figura andrógena sem deixar ela tão caricata, Sim, sim. dando as nuances, a ironia. Meu, depois eu fiz também, quando veio o live action, a Úrsula Bezerra manteve a minha voz. Tem o, porra, One Piece tá bombando, né, cara? Sim, sim. Eu sou o rei de fazer personagens importantes que aparecem pouco, então fica todo mundo torcendo, assim como o Sesshomaru, o Shanks nunca aparece, né, cara? Mas é um Mas são personagens personagem muito que eu tenho queridos. muito carinho. Tenho o boneco do Shanks lá, tenho os bonequinhos dos. Eu tenho um bonequinho também do Sesshomaru, que eu adoro. Puta, são os mais bonitos, cara. É muito caro o Sesshomaru, meu Deus do céu. Eu queria ter um bonecão do Sesshomaru, mas não dá. E tem o Daryl Dixon, né, do The Walking Dead, que não é um Sim, anime, mas, porra, é um personagem icônico também, né? é muito querido, né? Esse Isso de também eu tenho. anime, você chegou até dirigir a dublagem de um dos primeiros animes que teve no mundo, né? Que é As Ah, Aventuras sim, de Alakazam. isso. Quando chegou, você imaginou que os animes iam? Porque hoje em dia, quando a gente fala em dublagem, os animes deram esse destaque para a dublagem. As pessoas começaram a procurar mesmo, né? Quem eram os dubladores. Então tem essa importância, né? Você imaginava que os animes iam ter essa relevância hoje? Então, na época, a Globosat estava atrás de algum estúdio que fizesse, que proporcionasse a primeira experiência deles com dublagem. Porra, a Globosat é uma potência, né, cara? E eu consegui um contato da Globosat e a gente foi atrás. Na época, nós começamos na Globosat, nós fizemos uns filmes do Elvis Presley. Fizemos 6 filmes, nós fizemos um teste de voz ali. E eu dirigi 6 filmes do Elvis Presley, cara. Foi fantástico, porque eu era fã do Elvis. Então eu fiz com o maior carinho, cara. Esses seis, mais que eles estejam por aí, eu gostaria muito de revê-los, inclusive. E aí, depois que a gente fez esses filmes, eles começaram a mandar mais filmes pra gente. E aí veio alguns filmes assim, tipo.
filmes históricos, clássicos mesmo, sabe, assim, antigos pra caramba, que eram os filmes épicos, assim, sabe, de Marco Polo, mas aquele Marco Polo feito na, sei lá, década de 40, 50, sei lá, entende? Eram filmes que eram naquela época, eles ficaram muito famosos, assim. E a gente redublou esses filmes antigos na Globosat, né? E um dos filmes que chegou foi o Alakazam, que contava a história de um príncipe que virava macaco. E ele tinha que cumprir uma série de tarefas para poder voltar a ser humano de novo. E é um mito que existe na mitologia asiática, né, que permeia até hoje, que inclusive inspirou o Dragon Ball, né? O príncipe macaco. Então, e os traços são muito antigos, assim, você vê que ele é considerado historicamente o primeiro anime, aquele que foi o primeiro anime do mundo. Então eu tive o prazer de dirigir a dublagem desse anime. E tá na Globosat também. Espero que eles tenham lá, porque é um acervo que vale muito a pena disponibilizar. Teria um público, tenho certeza que teria um público muito ávido para assistir. E assim, é impossível, né, mencionar o seu nome, falar em sucesso e não falar de Jesus, né, em The Chosen, que eu tenho certeza que eu sei que deve ser assim, né, um personagem que não tem como deixar de comentar. E não foi nem o primeiro Jesus que você fez, né? Já foi o terceiro? Por aí, Como é que foi. por aí? Como é que Foi, porque chegou assim, esse personagem? eu tinha feito um filme, eu acho que era produção até francesa. O nome do filme acho que era Maria, Mãe de Jesus, Aham. Jesus, Salou Marie, não sei, uma coisa assim. Eu fiz o Jesus lá naquela época. Depois, me lembro vagamente se foi uma ou duas vezes que eu fiz lá naquela época, começando a dublar e tal. Depois, eu tenho certeza, aí eu fiz teve uma produção que eu fiz teste, Ah, chamado A Bíblia, e uhum. aí era o Diogo Morgado, ator português. Eu tinha feito o teste e não peguei. Foi um colega meu que pegou, fiquei muito triste, porque o meu teste tinha ficado muito bom. Aham. Aí, essa mesma produção, eles fizeram uma redublagem exclusiva para a HBO, Uhum. dessa mesma produção do Diogo Morgado. E aí eles me chamaram. Falaram, não, a gente não quer teste, a gente quer você. Falei, beleza. Aí eu fui. A gente fez esse trabalho lá na Centauro. E, e por acaso, o coordenador de escalas da Vox, Aham. ele assistiu, o Caio Falabella, ele assistiu essa versão que eu fiz para a HBO, depois ele me elogiou. Aí ele falou assim, pô, eu vi lá, você ficou muito bem no Jesus e tal. Aí eu falei, porra, Caio, só você que viu, cara, porque assim, eu tentei ver, não consegui, eu não encontrei outras pessoas que viram, sabe, passando na HBO, não sei quando, foi na Páscoa, sei lá, e enfim. E quando apareceu The Chosen nesse estúdio, na Vox Mundi, eu não sei se ele conversou com o Luiz Lafay, que era também o responsável pela escalação das vozes, da dublagem e tal, e eles acharam por bem me colocar no teste, Aham. por aquele Show. outro trabalho que eu tinha feito. E cara, quando eu fui fazer o teste, eu estava concorrendo com colegas muito talentosos também. E um deles, inclusive, o Nestor Chiesi, que havia feito o Jesus do Mel Gibson, né? Aham. Que é a Paixão de Cristo. Isso. Então, mas eu procurei não me preocupar com isso. Eu procurei fazer aquela simplicidade que eu estava vendo. Eu nunca tinha visto um Jesus tão simples como aquele que eles me Exatamente. apresentaram, entende? Então, eu tentei fazer um cara humano, um cara legal. Eu não impostei a minha voz, eu usei a minha voz natural, a minha voz, o que eu achava que tinha que ser aquele cara que eu estava vendo ali. Eu tentei trazer aquele ar de simplicidade, aquela simpatia natural que ele tem mesmo. E acho que deu super certo, né? Eu Porque assisto The Chosen com a minha namorada e eu sinto que ele é totalmente diferente de outros Jesus que a gente vê em outros filmes, né? É um Jesus muito mais humano, né? Ele sorri, ele brinca, né? Tem até um momento que é, ele vai conversar com a multidão, ele tá treinando ali e tudo. Então, assim, é um Jesus completamente diferente, muito mais humano, é, né?
É óbvio que nem Jesus agradou todo mundo, então, tipo, algumas pessoas contestam, né, algumas opções artísticas do Dallas Jenkins, né? Mas essa cena, por exemplo, Jesus ensaiando, Aham. alguns fiéis falam assim, pô, desde quando Jesus precisa ensaiar? Imagina, Deus dá a palavra para ele, ele fala na hora, ele fala, sabe? Então, tipo, as pessoas descartam muito esse lado humano de Jesus. Tanto Sim. é que, assim, antigamente era falta de respeito humanizar Jesus. Jesus não podia rir, Jesus não podia contar piada, porque isso era uma coisa dos homens, terrena, não sei o quê. Aliás, existia um mito antigo, né, na história da humanidade. Você tem, por exemplo, aquela obra maravilhosa do Humberto Eco, chamada O Nome da Rosa, né? Aham. Onde um livro, ela conta a história de um livro secreto que ensinava as pessoas a rirem. O Nome da Rosa trata disso. A igreja esconde o humor, a alegria, a felicidade é escondido num livro secreto que mostra essas coisas para o ser humano. Então, imagina um livro religioso sobre o riso, né? Quer dizer, como é que e aí o que acontece? Ele é destruído, eles tocam fogo. Então a humanidade condenava qualquer coisa, qualquer referência humana, porque Jesus era considerado uma figura divina, né? Só que aí foi tão negligenciado que mesmo hoje algumas pessoas questionam a exposição dessa imagem, desse lado de Jesus, né? Aquele lado que faz piada, que ri, porque isso mostra a fragilidade emocional, às vezes, do ser humano. Né? Mas Jesus teve seus momentos também de fragilidade, mas a missão dele sempre foi mais forte, né? Mesmo quando ele é tentado, quando ele é forçado a certas situações, né, cara? Porque a história dele é essa, né? É isso que ele veio fazer. Então, e acho muito legal algumas cenas muito emocionantes, assim, inclusive para a gente entender a questão do nosso propósito aqui nesse mundo, né? Uhum. Quando ele nega a cura ao Tiaguinho, né? E, e aí ele explica por que ele não está curando o Tiaguinho, ele explica por que é importante que ele vá pregar naquela condição. Então, eu acho que é fantástico, assim, as soluções encontradas eu sempre acho fantástica. Acho que algumas passagens de texto poderiam ser um pouco mais simplificadas, porque existe às vezes uma ideia de que a palavra bíblica não pode ser modificada. E, na minha opinião, a palavra bíblica é aquela que foi escrita em aramaico. O resto é Sim, versão. O sim. resto é versão. Então, tipo, quem é o dono da Bíblia? Quem é o que manda matar e prender lá no que está escrito na Bíblia, entende? Para mim, assim, é uma obra de Deus. Acho que a gente tem diversas versões da Bíblia. Muitas religiões fazem traduções tendenciosas, puxando para o seu lado. Então, é muito perigoso quando você pega uma obra dessa, onde você quer mostrar uma obra dessa e você acaba enrijecendo muito algumas expressões, né? Sim. Acho que já foi muito legal, acho que o tratamento que deram na série é muito Uhum. legal, no sentido de deixar a fala mais coloquial, as pessoas falarem coloquialmente. Na dublagem a gente tinha muita dificuldade, às vezes, em dublar filmes de época, porque, não, esse filme é de época, não pode falar errado. Falei, como assim? Historicamente falando, quer dizer que a gente só fala errado na nossa época, quer dizer que antigamente, todos os outros séculos, o ser humano falava certo, tudo era português corretíssimo, quer dizer, pô, você tem que, a língua é sempre dinâmica, né? A gente nem sabe qual era o português que se falava. Aliás, a gente não sabe nem se era português que se falava, né? Então, tipo,
o que que é linguagem de época, É, entende? Eu acho que a gente tem que retratar pessoas simples com linguagem simples, sim. né? Você tem que ser fiel à condição daquele povo que vive naquelas condições. Como Aham. que seria um povo criado à beira do rio, que tinha que lavar roupa na pedra, tirar o pão daquele cereal que plantado com muita dificuldade ali, o trigo, sabe? Aham. É, como que aquele povo sofrido, como seria a fala desse povo? Será que vós quereis que fazer, sabe? Será que seria isso, É, né? Eu acho é. que assim, e outra, a palavra, ela foi muito manipulada pela igreja, negativamente por algumas pessoas da igreja, né? Uhum. Que colocavam a palavra de forma elitizada, né? Ou Uhum. seja, era uma forma de dizer para o povo assim, tipo, eu sei a linguagem de Deus, você precisa de mim para chegar nele, né? Sim, sim. Se você for falar do seu jeito simples, você não vai chegar nele. Tanto é que as pessoas tinham uma ideia de que, eu não sei rezar, Aham. eu não sei como falar com Deus. Então as pessoas achavam que dependiam da igreja e a igreja, né, tinha o seu poder instalado muito em cima disso. Eu acho que quando você mostra essa humanidade, essa coisa, esse outro lado de Jesus, eu já fico feliz com a Aham. conquista, com o espaço que foi dado a isso nesse momento. Eu Sim. acho ainda que a gente pode simplificar um pouco a linguagem bíblica, né? Porque se você deixar muito sofisticado, você acaba afastando um pouco o público também. Eu acho que tem que ser simples, tem que ser acessível, né? Óbvio que você tem algumas coisas nas questões das parábolas, né? Aham. Aquilo que foi dito através de parábolas, que realmente havia um contexto figurado, havia uma imagem. Então você tem que tomar cuidado nas adaptações, né? Para Aham. manter a dualidade de certas circunstâncias, né? Mas, no geral, eu acredito que a gente acaba complicando muito situações que a gente poderia simplificar, Sim. né? Que poderia deixar mais acessível ao público, né? Então, é só isso. Mas, no geral, eu me sinto muito honrado, me sinto um instrumento também na mão de Deus. Fui criado em família católica, sabe? Eu, eu espero ter saúde para seguir com essa série até o fim, né? Espero ter a honra de finalizar esse trabalho, porque para mim é um privilégio. E isso deu também uma certa. Eu acho assim, você sente o respeito dos colegas, né? Eu chego numa Aham. assembleia da dublagem, o pessoal fala, chegou Jesus, E né? você Deus que teve medo, de ter algumas críticas assim da igreja, de alguma coisa assim? Você teve esse medo de não aceitar esse Jesus ou algo assim? não, eu já tenho uma certa experiência de vida, né, cara, para entender que, como eu falei antes, nem Jesus agradou a todos. Sim, sim. Então, eu acho que seria uma pretensão muito grande, né, você querer agradar a todos, né? Não tem Uhum. isso. E acho que você também tem que trabalhar pela, pela obra original, né? O que é Aham. que aquela obra original quis mostrar? Nós somos atores. E nesse momento você veste o personagem, não pode ter a sua crítica pessoal ali, Sim. não pode ter o seu julgamento ali. Você tem que mostrar aquilo que foi pensado, idealizado pela produção original. Então nós temos que ser leais à obra, né? E tem uma série de pessoas tomando conta dessa obra, né? Uhum. Eu até questiono algumas coisas na hora das Aham. gravações, se não seria melhor alguma outra expressão. E Aham. se ali, na hora de gravar, a gente entende que é melhor mudar o texto, a gente acaba mudando. Se Aham. bate lá no pessoal da revisão de texto, quando eles revisam todo o trabalho, né? Aham. Existe um setor de qualidade ali que faz essa conferência. E se eles acham alguma coisa indevida, ou que foi modificada, ou que deveria ser outra coisa, eles acabam marcando ali uma redublagem e a gente acaba corrigindo, Entendi. né? Então, tem figuras históricas que às vezes
é passível de erro, de você colocar ali no texto. Eu gravei uma cena onde Jesus falava dos ossos de Elias e eles pediram para trocar pelos ossos de Eliseu. São figuras diferentes. E eu achei que fosse o mesmo personagem dito de formas diferentes, porque existe isso, né? Os personagens bíblicos, eles têm, às vezes, têm nomes que são tratados de forma diferente, dependendo do país onde ele é traduzido, né? Como João aqui é John lá nos Estados Unidos, sabe? Aham. Essas coisas. Então, existem algumas diferenças, né? Mas a gente tenta sempre acertar. Eu acredito que o trabalho tem sido muito importante até para a divulgação da obra. Aham. Quando foi a estreia da 4ª temporada aqui no Teatro Municipal de São Paulo, eu tive o prazer de conhecer o Jonathan É Rumi. isso, exatamente. Quem vê a minha foto de perfil aí ao lado dele, Aham. hoje eu não vejo uma foto melhor para colocar no meu perfil. Mais que certo. É Como é muito que foi esse legal. encontro? Foi muito legal. Ele falou assim: eu sou o rosto, mas você é a voz que colaram no meu rosto. Eu falei assim, porra. Né? Eu fiquei meio sem palavras, cara. Eu falei só para ele que a gente era instrumento de Deus e estamos todo mundo no mesmo barco, né, cara? Então é isso. Eu te Eu perguntei acho que, essa questão da igreja, porque eu vejo que a série ela aproximou muitas pessoas, né? Então, acho que muita gente tem mais acesso, né, a isso. E eu fui na igreja semana passada, e aí o padre falou de um seminário, alguma coisa assim, e aí no final eles estavam dando, né, um papelzinho do seminário. Aí eu trouxe para te mostrar que no papel de seminário da igreja tem nada mais, nada menos do que o Jesus The Chosen. é, Então, assim, né? Eu acho que esse Jesus, ele dá realmente uma proximidade mesmo com aquela dona de casa, né? Que quer assistir algo para poder se distrair. E aí, naquela, às vezes, falta, né, de um conteúdo que tem a ver com ela encontra um Jesus ali que é humano, né? Que é humano assim como ela, que cara, tem os seus problemas, né? Que conversa, que ri. tem uma grande amiga minha que ela frequenta aquela igreja Bola de Neve. Aham. Ela falou que todo domingo eles colocam o Sermão da Montanha do The Chosen com a minha voz no começo do culto. É muito legal isso, né? Como Então que é, chega, né? é legal mandar um beijo para a Lili aí, se estiver assistindo também. Mas ela frequenta, ela quer me levar lá para apresentar o pastor e tudo. Eu falei assim, não, deixa quieto, por E além de enquanto ser deixa um quieto. personagem religioso, ele é uma referência de séculos, de história também, né? Quando a Paixão de Cristo do Mel Gibson chegou aqui, tinha até uma coisa que não podia ser dublado, porque tinha todo um trabalho do ator com o caso dos idiomas, né, e tudo. Você tem essa preocupação também? Você comentou que tem com as palavras, mas assim, de ser um personagem muito histórico, você tem essa questão também de pensar muito bem como que vai ser, misturar a divindade com a humanidade. Quando você está dublando, você sente que é um peso a mais ou é um personagem como outro qualquer na hora de poder dublar? Cara, é assim, é, é óbvio que a gente tem a dimensão do personagem, mas, cara, às vezes eu fico diante da grandiosidade de Deus, né? Diante da imensidão desse universo, cara, se pegar o nosso planeta, ele é uma poeirinha dentro da Via Láctea. A Via Láctea é uma poeirinha dentro do universo, sabe? O sistema solar é uma poeirinha dentro da Via Láctea, e a Via Láctea é uma poeirinha dentro do universo. Então, cara, a gente é tão pequeno. Então, tipo, eu acho que se a gente, se a gente começar a tratar as coisas de uma maneira tão grande, tão imensa, você não consegue lidar com elas, né? Exatamente. É. Você fica paralisado toda vez que, porra, sabe aquela quando você encontra uma pessoa que você de repente você está apaixonado e essa pessoa aparece na tua frente, você fica paralisado porque você idealizou aquilo de uma forma tão grande, tão e de repente ela está ali na tua frente e você não sabe o que fazer. Você fica sem palavras,
palavras, sem ação, sem, sabe? Então, eu acho que a gente precisa tratar as coisas, né? Acho que eu rio muito, né, com uma frase do Marcos Lacerda. Eu sigo o perfil dele, sigo ele no YouTube, que é um psicólogo que dá palestra, dá lives no YouTube, faz vídeos e tal. E ele fala assim, que tem uma época na nossa vida que a gente é capaz de morrer por alguém, né? Mas tem uma outra época na nossa vida, quando a gente está mais velho, que a gente só morre se não tomar o remédio por colesterol. Que a gente não morre mais por ninguém, porque, pô, você vê que não vale a pena, entendeu? Que você tem que tratar as coisas de maneira simples. Então, eu vejo que, assim, eu estou fazendo um trabalho com a maior dedicação possível, no sentido de trazer a humanidade para aquele personagem, daquilo que ele está me mostrando em cena. Eu ainda, se me dessem oportunidade, eu trabalharia um pouquinho a questão do sotaque, visto que Jesus era judeu e ele pregava em aramaico, porque era a língua mais popular na época, mas não era o idioma dele. Então você vê que no original isso fica perceptível, que Jesus e todas as pessoas que vêm do mesmo lugar que ele, é, eles têm um leve sotaque. E acho que a gente poderia ter trabalhado isso na dublagem. Mas isso demandaria tempo. E às vezes tempo é uma coisa rara na dublagem. Você acaba tendo que acelerar porque tem data para estrear, para entregar o trabalho. E aí eles não dão um tempo que talvez fosse necessário para ter harmonia, homogeneidade nessa questão dos sotaques, entende? Porque se Jesus falar de um jeito e a Maria falar de outro, eu acho que fica estranho. Sim. Eles têm que estar sintonizados na mesma forma de falar, né? Então, é importante esse lado, mas eu acredito que esse detalhe, ele não é um detalhe crucial nessa obra, né? O que a gente, inclusive, se não for bem feito também, ele pode chamar uma atenção negativamente, porque a Sim. pessoa, em vez de curtir a história, ela vai começar a falar, olha como ele fala engraçado. E não é esse o objetivo, entendeu? O objetivo não é mostrar como ele sabe falar de outro jeito, entende? O objetivo é mostrar a história em si, mostrar as obras, o caminho que ele faz. Então, e principalmente a história desses apóstolos, que é incrível, né, cara? A Não, com gente certeza. pouco, eu acho que a série, o nome não é à toa, né? Os Escolhidos, porque o foco é dos apóstolos, né? Então, acho que isso é importantíssimo. Mas, enfim, nem só de Jesus vive o dublador, então estamos na iminência aí. Por exemplo, eu estou fazendo agora, com muito orgulho também, estamos dublando a segunda temporada do seriado Daryl Dixon, The Walking Dead, Outro e personagem icônico, né? Deve outro ter uma personagem responsabilidade icônico, grande. e já já vem a terceira temporada dessa série, que acredito que já estão filmando também. E Doctor fora Who também, isso, do Matt Smith também, né? É a sua também voz. o 11º Doutor, adorei fazer, cara. Como eu sinto falta de dublar o Matt Smith. Fiz ele em alguns longa-metragens também, um reality show também que eu fiz dele, que ele faz só uma participação. Mas foi muito legal também esse trabalho. E Obi-Wan agora eu também, né? tô na expectativa do game, né? Do Hideo Kojima. Ele está fazendo Death Stranding 2. Eu já fiz a voz do Norman no primeiro Death Stranding, agora o segundo também. Estamos na expectativa aí de rolar a gravação, a localização desse game. E aguardando os novos trabalhos que vêm por aí. Fiz um trabalho muito legal recentemente também, que vai ser lançado no Netflix até o final desse mês. Eu preciso lembrar o título do filme. É o pessoal chama de dorama, né? Essas séries Ah, coreanas. sim, sim. Bem Cara, popular no mas Brasil agora. nossa, mas é fantástica a história. Como os caras são bons, cara. Aham. Sabe? Os Estados Unidos São quase as fizeram aquela novelas greve, né? mexicanas agora, né? Cara,
fizeram aquela greve, né, nos Estados Unidos dos atores e roteiristas, e isso deu uma brecha danada para ter a Sim. gente conhecer produtos da Índia, da Coreia, da China, porra, e assim, eles vieram para ficar, porque eles são fantásticos, cada história, cara, é muito legal. E esse drama que eu fiz é um drama político, Aham. mas, cara, tem tanta reviravolta, tem tanta armação, tem tanta coisa nessa história, Nossa, será que eu uma vi o série. trailer disso na Netflix? Nossa, não vou lembrar o nome agora também. Eu vi um trailer de um dorama bem assim mesmo. Com muita É esse aí. ação, algo político. Vai Vai estar estrear. É vai tá isso. na Netflix, vai estrear e vale a pena, viu, gente? Puta merda, eu tava tentando, porra, até esses dias mesmo eu tava revendo o título, falar, não posso esquecer, não posso esquecer, esqueci. Mas enfim, estamos aí. Mas, É, puta, como é bom, cara. Assim, mas, ó, eu vou dizer, a dublagem tem o lado bom e tem o lado chato, às vezes, dessa coisa do prazo, dessa coisa aham. de assim, você ter que seguir certos padrões. Eu, por exemplo, sinto muita falta hoje de saber o estúdio onde foi dublado, sabe? Tem Uhum. filme que você começa a assistir, às vezes, uma produção tão legal e tão mal dublada, um lugar, sabe? E aí, antigamente, você ligava a televisão, o filme começava, a versão brasileira Herbert Richards. Você sabia que você podia confiar. Você sabia, puta, vai tá Exatamente. bom. Né? Você sabia que você ia gostar. Versão brasileira Alamo. Porra, cara, você pode ter certeza que você vai gostar da dublagem. Então, aliás, a dublagem bem feita, você nem percebe que ela existe, É, né, cara? O é. filme termina, você fala assim, puta filme legal. Você não vai falar assim, ah, que dublagem da hora. Não, entende? Quantas pessoas descobriram só mais velhos que Chaves era dublado, né? Então, cara, ó, eu quando eu era pequeno, eu tinha essa confusão também. Eu gostava muito de assistir Viagem ao Fundo do Mar, era uma série na época, que era um submarino que era a tripulação e as aventuras das tripulações desse submarino, né? Eu adorava essa série. E aí eu via que as vozes eram diferentes. Aí eu não entendia, porque a minha mãe assistia a novela, e eu falava assim, pô, por que que o cara que faz o Viagem ao Fundo do Mar não aparece na novela? Eu falei, e por que que o cara que faz a novela não aparece no Viagem ao Fundo do Mar? Entendeu? Eu não sabia que existia um troço chamado dublagem. Ô, Silvio, eu quero te agradecer muito para não te deixar trancado dentro do Não, estúdio. não, fica tranquilo. Eles me avisam. A hora que for para ir embora aqui, eles aparecem aqui e me expulsam. Eu quero te agradecer muito por ter aceito aí esse convite. Eu sei que você está cheio assim, né, de trabalho aí. Você ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder bater esse papo com a gente. Foi muito bom poder ouvir aí essas suas histórias, né? Esse currículo de muita versatilidade. Quem quer acompanhar seu trabalho, com seus Cara, canais. eu tenho. Então, eu publiquei muita coisa no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com meu Ah, nome que sim, ótimo. eu gostaria de ter mais tempo para alimentar Ah, mais, né? Mas ah, é difícil. Eu sei que tem alguns colegas meus que se dedicam, mas vocês não fazem ideia de quantas pessoas trabalham junto com eles nesse é. sentido. E assim, eu não tenho ninguém que me ajude, cara, infelizmente, né? Se vocês conhecerem alguém aí para indicar, de repente podem pintar novos projetos por aí. Mas assim, eu preciso alimentar melhor as minhas redes sociais. Aham, O canal que eu mais uso é o Instagram, o perfil, né? O aham. Instagram, que é Silvio Giraldi underline oficial, vocês estão acompanhando. E eu tenho também o antigo Twitter, que agora é o X, e Facebook também, né? Então, mas eu tento responder as mensagens sempre que chegam. Quem quiser, eu fico à disposição aí, quer tirar dúvidas e tal. E já aviso para quem tiver disposição para ver também, os meus vídeos aqui mesmo no Instagram, no IGTV, eu Aham. tenho um vídeo onde eu dou dicas para quem quer ser dublador, tem um vídeo onde eu falo sobre direitos conexos e tem um vídeo Aham. também onde eu falo sobre a questão de você assistir um filme dublado ou legendado, por que um, por que o outro. Ótimo. E seria muito legal para o pessoal ampliar um pouco a visão a respeito da dublagem no Brasil. E fora isso, eu estou aqui na correria aqui com as aulas de dublagem na Universidade de Dublagem, tenho aqui minha direção das novelas turcas no estúdio da Sigma Dubbing, e
estou aí com novos projetos também, aguardando aí chegar alguma nova temporada do Orif, de repente, das séries que eu já faço, o game do Kojima, enfim, estamos aguardando aí. Espero que tenha novidades para vocês em breve. Isso, acompanhem o perfil do Silvio, sigam ele no Instagram, no canal do YouTube, pra gente poder descobrir o nome também do Dorama, É pra gente verdade. poder Não, assistir. eu vou divulgar. Eu vou divulgar aqui, Isso, inclusive. isso. Eu só estou Isso. esperando os caras lançarem ali para fazer a divulgação. E marca a página pra gente poder compartilhar também. Eu vou deixar nos stories também esses vídeos que você mencionou agora, porque os três são interessantíssimos, né? Então, assim, só Sim, coisa muito boa, muito interessante. Silvio, muito obrigado mesmo. valeu, Obrigado a todos gente. que estiveram com a gente. Eu vou deixar essa entrevista também salva amanhã, a partir das 7 no YouTube, para quem quiser ver com calma, pausar, ver na televisão de casa com mais tranquilidade. Na próxima quinta, nós temos mais uma edição do Papo com os Dubladores. Depois a gente vai revelar quem é a nossa convidada. No mais, é isso. Muito obrigado, viu, Silvio? Muito Valeu, obrigado gente. Eu que mesmo. agradeço aí pelo Excelente espaço, trabalho. pela oportunidade. E é isso aí. Quando quiser, Estamos estamos às juntos. ordens. Até. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.